prática comum na Roma, né? E nos persas, né? Na Pérsia também é o sacrifício de touro ou a mitra, né? Porque Também. mitra é o deus do touro, né? É verdade. Do sangue, do vinho, do touro, da ceia. É. Jacó fugiu para os campos de Arã. Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou rebanhos. Mas o Criador fez Israel subir do Egito por intermédio de um profeta, e por intermédio de um profeta ele foi guardado. Efraim ofendeu-o amargamente. O Criador descarregará sobre ele seu sangue, e seu Senhor retribuirá seus ultrajes. Certo. Quando Efraim falava, era o terror. Ele era sublime em Israel, mas tornou-se culpado por causa de Baal e morreu. Certo. É mais uma vez aí futuro, né? Vamos aguardar esse momento aí. Certo. E agora continuam pecando. Eles constroem para si uma imagem de metal fundido, com sua prata, ídolos de acordo com sua habilidade. Tudo isso não é senão obra de um artesão. Certo. A propósito, eles dizem, homens sacrificam, eles abraçam bezerros, por isso serão como a nuvem da manhã, como o orvalho que cedo desaparece, como a palha que voa fora da eira. Amada, pode seguir. E como fumaça que sai pela janela. Aí você vê, hoje a pessoa fala, não, mas nós não construímos mais nada disso, né? Nós não fazemos nem muito menos bezerro. Aqui eles já vão dizer que é para os católicos. Vai dizer que é para os católicos, mas aquela arca que eles botam tudo dentro do templo, que Jeremias disse para nem trazer ao pensamento, quanto mais fazer outra. É verdade. Né, amado? E É. os próprios templos. E os próprios templos. E eles fazem, idolatram aquilo. Sim. Né, amado? Diz que ali é a casa do Senhor, que aquele objeto que é um templo é algo sagrado, entende? Aí Essas blasfêmias. As práticas também, né, que é contrário ao Criador, que eles colocam acima de tudo e não largam por nada. E fora os ídolos de madeira, de pau e de ferro, tem os ídolos de carne e osso, né? Que eles fazem para si, como Valdomiro, Macedo, R.R., Malafaia e companhia. Certo. Né, amada? Quando a gente cita esses homens, não por causa da pessoa, das pessoas, mas só para como exemplo, porque são ícones, né? Que estão aí na mídia, que assim a gente consegue explicar melhor. Exatamente. Mas não exatamente por causa do Macedo, que ele é humano também, carente como nós, da misericórdia do Criador, ou seja, da benevolência do Pai. Sim, é né, para amada? sempre deixar claro que a gente fala só na questão da... que eles usam a escritura para pregar, né? Exato, e são pessoas conhecidas. Então, exemplos, porque nós vamos dar exemplo de quem? Do Pedro José Fernandes, que mora na rua Altair, número 28, em Duque de Caxias. Não, isso aí ninguém sabe quem é, nem sei se existe, eu estou aqui inventando. Então, vai falar uma referência dessa, ninguém sabe. Quando você fala uma referência do R.R., do Macedo, do Malafaia, todo mundo conhece, porque está na mídia. Exato. Mas não é que eles são os piores homens do mundo. É verdade. É apenas uma referência, para que a gente possa saber do que está sendo dito. Mas eu sou o Criador, o teu Altíssimo, desde a terra do Egito. Não deves reconhecer outro Deus além de mim. Não há Salvador que não seja eu. Eu te conheci no deserto. Mas isso não é para saber, isso é para praticar. Uma coisa é você saber, outra coisa é praticar. Num vídeo passado eu dei exemplo do filho. O pai quer que o filho obedeça, mas não que o filho apenas saiba que tem que obedecer, né? O filho ter consciência de que tem que obedecer é uma coisa, o pai não se preocupa com isso. O que o pai quer é que ele obedeça. Obedeça. Então não é, eu sei que devo obedecer meu pai. Não, meu filho, você não tem que saber que deve obedecer. Você tem que obedecer. É igual aí. Correto. Né, amada? Eu te conheci no deserto, em uma terra árida, estando na pastagem. Eles se saciaram. Uma vez saciado, seu coração se exaltou. Por isso eles se esqueceram de mim. Eu me tornei para eles como um leão, como uma pantera no caminho. Eu estava à espreita. Eu os ataco como uma ursa despojada de seus filhotes. Rasgo-lhes o peito, e aí os devoro como uma leoa. As feras selvagens os despedaçarão. Na verdade, no grande e terrível dia do Criador, na ceia dele, né? Sim. Vai realmente acontecer isso, né? As pessoas serão, vamos dizer assim, destruídas, né? Os tribunos, os cavalos, né? Tudo. Sim. Está lá em Apocalipse, né, amada? Então você vê que o Criador sempre está falando que eu faço isso, né? Eu faço aquilo, tudo de terrível.
Mas não é porque ele está fazendo hoje ou daqui a pouco ou amanhã, é porque é no grande dia dele. É no grande dia. Tudo isso que ele guarda para o grande dia dele. E é dele. muito bom que a pessoa entenda, porque às vezes a pessoa lê esses trechos, né? E fala muitas coisas sobre o nosso Eterno. Exato. Não é verdade? Não, mas ele é o Criador, ele é o Pai, ele Exatamente. é tudo. Né? Temos que ver, não precisa de diabo perto dele, não, porque ele se faz também, se precisa, do mal. É verdade. Acaso há algum mal na terra que o Criador não tenha feito? Né? Malaquias ou Miqueias, se eu não me engano. Então, aquela coisa de falar que o Criador depende, amada, é ir contra vamos dizer assim, a onipotência dele. Ele pode tudo, ele faz o que quer, ele é o cara. Ele criou tudo. Temos que se sentir felizes, né? E feliz ainda porque ele é justo com a gente. Ruim se ele não fosse justo. Ele é o justo juiz. Né, amada? O mal que vem contra nós é porque nós buscamos, é a lei da semeadura. Está escrito por ele, pela boca dele, através do Oséias. Então ela... Buscou, achou. Verdade. É a tua destruição, pois só em mim está o teu auxílio. Onde está, pois, o teu rei, para que te salve? Onde está seu pastor, para que vá agora te salvar? Em todas as tuas cidades e os teus juízes, a quem dizias, dá-me um rei e um príncipe, eu te dou um rei em minha ira, eu o retomo em meu furor. Um rei na ira dele, amado, é aquilo que ele fala, bota um ouvido de topor no ouvido, bota um topor no ouvido dessas pessoas, para que eles ouvindo não ouçam, não entendam, para que vendo não enxerguem. Mandou Isaías fazer isso. É verdade. Né, o profeta. Então ele mesmo dá esse rei. Você quer o quê? Quer um rei? Toma aí o pastor tal, é teu rei. Faz tudo o que ele te manda, otário. É isso que o Criador fez, amado. Tão assim clara, né? Mas isso aqui está repetido, não é só aqui não. Tem várias passagens da Escritura da Velha Aliança que tem essa sombra aí. Certo. De que ele mesmo entrega o povo às suas concupiscências, né? Às suas próprias desejos. O povo gosta. Vai. Verdade. O povo não se sente bem nas igrejas, como você recebeu e-mail aí? Sim, e-mail. Não, mas eu vou porque eu me sinto bem, então vai, ué. É verdade. O Criador, ele não proíbe, ele não interfere. É. Somos livres. A falta de Efraim está guardada. Seu pecado está conservado. Estou falando, ele vai juntando tudo. As dores de parto lhe sobrevêm, mas é filho nécio, porque, chegando o momento, ele não sai do seio materno. Deveria eu livrá-los do poder do Sheol? Amada, interessante. Efraim, você já leu aqui, já repetiu algumas vezes, para quem não viu o vídeo todo tem que ver. Acho que é interessante pegar do começo de Oséias e ver tudo. Mas nós vamos repetindo, Efraim é como se fosse uma facção, um grupo de dentro do processo religioso. E esse grupo gera filhos. E tem as dores do parto. Por quê? Porque hoje o pastor está na igreja, ele vê que está entrando dinheiro e ele não é pastor ainda, mas ele começa a se aproximar do clero, começa a se aproximar das lideranças, e agora começa a ver que alguém está ganhando dinheiro nas costas dele e fala, não vai poder continuar assim, eu vou abrir a minha. Então, nesse momento, há dores dos partos, porque daquela igreja está saindo uma nova. E há um problema ali entre os pastores que brigam, é uma dor, é uma ruptura. Né? É como se uma mulher tivesse um parto natural, porque nessa época da Escritura, quando se assemelha a um parto, claro que não é abrir a barriga e arrancar o filho de lá, é o próprio bebê romper. Né? Então, quando rompe, dói. Então, nesse caso aí, há uma dor, há uma ferida, há um problema de ruptura, na hora que um pastor divide com outro templo. E aquela denominação mãe agora tem seus filhos gerados. Tá certo, amada? Certo. E essa gestação ou geração vai agora formar novas crianças. Crianças que não vão largar o seio materno. Vão continuar no mesmo processo. É verdade. Do mesmo jeito, no erro. Lê de novo e vamos em frente. Interessante, verdade. A falta de Efraim está guardada. Seu pecado está conservado. As dores de parto lhe sobrevêm, mas é filho nécio. Filho nécio. O que é um filho nécio? É os filhos do mal. Porque chegando o momento, ele não sai do seio materno. Não sai não, vai ficar agarrado, fazendo as mesmas práticas. Deveria eu livrá-los do poder do Sheol? Vai livrar eles da condenação? Deveria eu resgatá-los da morte? Vai tirar eles da condenação eterna? Onde estão, ó morte, as tuas calamidades? Onde está, ó Sheol, o teu flagelo? A compaixão se esconde de meus olhos. Olha. Ainda que Efraim prospere entre seus irmãos, virá um vento do oriente, um vento do Criador subindo do deserto, secará o seu manancial, e a sua fonte se esgotará. Olha a grande Babilônia ruindo. Ele saqueará o tesouro de todos os objetos preciosos.
Samaria deverá expiar, porque se revoltou contra o seu Criador. Cairão pela espada, seus filhos serão esmagados, as suas mulheres grávidas serão abertos os ventres. E aí você vê que tem a questão toda, amada, de expiação, né? De pagar o preço, né? Sim. E aí o que ocorre, amada? Você vê que esse processo do engano, do erro, da apostasia, que vai culminar com o grande e terrível dia do Criador, vai trazer muitas vítimas. Vai. Efraim e seus irmãos, né, os que estiverem dentro desse processo, vão sofrer amargamente. Aí se cumpre o que está escrito mais atrás, quando ele diz: e naquele dia castigarei também seus filhos. Você vê que chegou nessa parte aí, inclusive, dos filhos. É verdade. Né? Então, essa coisa que está ocorrendo hoje, que nós vemos assim, ó, nitidamente, são coisas que você vê no livro de Oséias de forma também explícita. Explícitas. Não tem meio termo, não. É bem explicado mesmo do que vai ocorrer. Né? Essa passagem, por exemplo, que nós lemos no vídeo anterior, que está lá atrás, ou seja, está no 14, aquela de que, ó, porque tu rejeitou a minha lei, eis também que eu tenho vou rejeitado. E também naquele dia rejeitarei seus filhos. O meu povo será destruído porque falta entendimento. Né? Nós aprendemos muito tempo que meu povo foi destruído, né? Meu povo será destruído naquele grande dia, por falta de entendimento. Samaria deverá expiar, porque se revoltou contra o seu Criador. Cairão pela espada, seus filhos serão esmagados, as suas mulheres grávidas serão abertos os ventres. Isso aí, naquele grande momento, amada, que a Babilônia ruir, muito mais igrejas vão estar sendo abertas, muito mais divisões entre pastores abrindo novas igrejas, e algumas que até estarão para ser abertas, mas nem conseguirão ser abertas naquele momento, são as grávidas que vão. Entendi. Né? Volta, Israel. Você vê que cada dia nasce mais, né? Essa geração vamos dizer, da prostituição religiosa, a cada dia abre-se não sei quantas igrejas no Brasil, novas. Eles mesmos não se entendem entre si, não se entendem. Cada vez mais geram filhos da prostituição, cada um mais neste que o outro, conforme está escrito aí. Volta, Israel, ao Criador, teu Altíssimo, pois tropeçaste em tua falta. Tomai convosco palavras e voltai ao Criador. Amadinha, volta, Israel. Não está falando para o conjunto geral das pessoas no alto-falante para que todo mundo ouça. É você que está assistindo, você, esse Israel, hoje. É uma decisão pessoal sua, de cada um que está assistindo e vendo. E que poderia ter lido isso aqui muitas vezes e talvez não tivesse compreendido, mas pelo menos agora está compreendendo. E se não está compreendendo, leia tudo de novo, sem eu por perto, minha amadinha. Leia você próprio. Porque agora eu creio que o Espírito do Criador já tem orientado. Entende, amada? Para que a pessoa possa ler e compreender. Então, essa decisão de volta a Israel, que ele sempre fala, volta a Israel. Sai, meu povo, não é o povo do diabo, do Baal, do Mitra. É o meu povo, é o povo do Criador. É você que está assistindo. Que ele fala, sai, volta. Volta, porque agora ainda há tempo de voltar a praticar o que ele pediu realmente, a seguir o que ele mandou. E não ficar junto com esses que serão destruídos, porque esse livro de Oséias não foi escrito para aquele povo daquela época não, meu amado. Aquele livro de Oséias, esse livro de Oséias, nós dissemos isso aí no primeiro vídeo que gravamos aqui sobre Oséias, foi escrito para você, para mim, para nós. Verdade. É para que a gente venha entender e obedecer o que está aí. Repete esse pedacinho, por favor, amada. Volta, Israel, ao Criador, o teu Altíssimo, pois tropeçastes em tua falta. Tomai convosco palavras e voltai ao Criador. Tomai convosco palavras. Entende? Ouça. Ouça. Ouça e volta ao Criador. Tem que ouvir, amado. Ouça, mas não precisa ouvir o que eu estou falando. Ouça o que está escrito ali por Oséias, que é o Criador falando. Sim. Toma essas palavras de Oséias, guarda. Entende? E toma uma decisão. A vida é feita de decisões. O tempo está próximo. O tempo próximo pode não ser a destruição do planeta. Pode não ser a redução populacional, mas pode ser um derrame. Um ataque cardíaco. Eu ia dizer isso. Pode ser, a gente morrer. Pode ser um meteoro que cai na tua cabeça, um avião que despenca, pode ser um carro que atropela. A gente não está torcendo que aconteça nada de mal, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos, exatamente. Mas esse tempo próximo é esse aí, ó. Pode ser a descida sepultura, qualquer hora. Né? Verdade. Tomai convosco palavras e voltai ao Criador. Dizei-lhe, perdoa toda culpa, aceita o que é bom. Em lugar
de touros, nós queremos oferecer nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não montaremos a cavalo e não diremos mais nosso Deus, a obra de nossas mãos, porque é em ti que o órfão encontra misericórdia. Amado, vamos lá de novo tudo aí, porque agora tá fechando com chave de ouro. Tá. É aquilo que meu amigo Elinho, né, do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, dizia. É o fecho final. Certo. Ele fala, o fecho final. Vamos embora ao fecho final do meu amado Elinho. Tá. Que coisa mais rica do planeta, hein? Né? Vamos ler de novo aí, ó. Tá. Volta Israel. Olha, Israel, volta. Israel é você, não é o povão todo, não. É você. Junto você com outro você, faz o povão. Faz isso é o individual. As coisas do Criador são todas individuais para cada um. Saiba disso. Vamos lá. Volta Israel ao Criador, o Volta teu ao Criador, Altíssimo. seu Altíssimo, e obedeça o que ele mandou, a lei dele. Só. Sem liturgia, sem prática religiosa. Só obedecer a ele. Pois tropeçastes em tua falta. Cometeu algum erro. Erro o quê? Porque você fez coisas anormais perante a justiça do homem? Esqueça a justiça do homem, meu amado. Nós não estamos falando disso aqui, não. É coisas que para buscar a ele. Tropeçou buscando a ele. Tomai convosco palavras e voltai ao Criador. Voltai ao Criador. Obedeça o que está escrito aqui nesse livro. Dizei-lhe, perdoa toda a culpa, aceita o que é bom. Perdoa os outros. Não é falando a volta pro Criador e vai pra igreja, servir o pastor, dar dízimo e ser membro. Não tá falando isso hora nenhuma, isso não existe. Isso é mentira que o sistema... Isso que tá falando aqui é contra isso tudo. Não é dizer Jesus te ama e vai para esses templo, locais, né? Para minha igreja. Tá, amado, hora nenhuma que tá falando para você voltar para Deus indo para a igreja, indo pro templo, obedecendo o pastor, sendo membro fiel. Não tá falando isso. Repete só esse pedacinho, amado, por favor. Tomai convosco palavras e voltai ao Criador. Dizei-lhe, perdoa toda a culpa, aceita o que é bom. Perdoa aqueles que estão fazendo coisas contra você. Seja amável com quem até mesmo não te ama. É o que o Salvador falou, que Osés está falando, meu amado. Você acha que Osés fala uma língua e o Salvador fala outra? Não, porque aqui Osés é o profeta, mas é o Criador que criou o céu, a terra, que criou você, quem está falando. E é o mesmo Pai do Salvador que era o Salvador, que se fez carne. Então o que ele está falando é a mesma coisa. Sim. Volta para o Criador, não leva mais em conta o que te prejudica, não fica amargurando isso, esqueça. Não fica com tristeza com os outros, perdoa quem errou contigo, seja justo, vai em frente. Mas o quê? Em lugar de touros, nós queremos oferecer nossos lábios. No lugar de você agora ficar indo para a igreja fazer essas coisas de corrente, de buscar bênção, de qualquer liturgia, tá certo? Que naquela época lá tá significando touro, que é fazer um sacrifício, ou qualquer outra coisa... É os lábios falando para as pessoas, não é lábios para falar para Deus, não, que ele já sabe. Ou você acha que ele é igual você, que tem que ter ouvido para ouvir? Não precisa falar para ele nada, não é proibido. Mas o que ele está falando é para que você fale as coisas para o próximo. Pra quem não Entende? sabe. Para quem não sabe. Vamos Exatamente. lá, amada. É isso que ele quer. A Assíria não nos salvará. Olha, o sistema religioso que está aí, a Babilônia, a Assíria que contaminou, que você já leu lá atrás, se não viu, veja de novo e leia de novo. Não vai te salvar. Como ele disse que o teu rei, o teu pastor, não vai te salvar. A sua denominação não vai te salvar. Verdade. Osés, eu acho que é o melhor livro da Escritura. Em lugar de touros, nós queremos oferecer nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não montaremos a cavalo e não diremos mais nosso Deus, né? Exatamente. A obra de nossas mãos, porque é em ti que o órfão encontra misericórdia. Não diremos mais que é de Deus as obras das nossas mãos, porque é em ti que o órfão encontra misericórdia. Encontra misericórdia. Meu amado, olha bem, quem é que vai julgar a causa do órfão, da viúva e do necessitado? Será que é o Criador naquele grande dia? Não, isso ele manda nós fazermos. Todo dia. A religião pura, imaculada perante o Pai que está no céu é esta, singular, não tem outra, é esta. Atender o órfão, a viúva, o necessitado e abster-se das coisas do mundo, as coisas erradas que prejudicam o próximo, que prejudica o Criador, que vai contra outros deuses, né? Verdade. Essas coisas. Sim, vai correto. contra o Criador, indo após outros deuses. Então, minha amadinha, nesse momento aí, que já está chegando quase que ao final do livro, né, de Oséias, você vê que ele vai agora dando as dicas. E parece muito com as dicas lá de Amós ou Miqueias, se eu não me engano, né? Sim, Amós, Miqueias. É Amós, né, que fala Isso. que para servir o Criador é assim que se faz, né?
aquela coisa mais linda do planeta, né? Com certeza. Olha que coisa bonita. Então você vê que o mesmo que falou pela boca de Oséias é o mesmo que falou pela boca de Amós. Sim, é verdade. É o mesmo que falou pela boca do filho. Porque fala as mesmas coisas. As mesmas coisas. Não tem contradição entre eles. Não tem? Aí você vê se tem alguma coisa a ver, amado, com o que fazem o processo religioso baseado em Davi, Salomão e companhia. E companhia, exatamente. Eu curarei a sua apostasia e os amarei com generosidade. Olha, eu curarei o seu afastamento das coisas espirituais verdadeiras para essas que estão aí. Esta é a apostasia, né? Mas isso não é o grupo geral. São os vasos de honra, os escolhidos. Sim. São os remanescentes, tá certo? É o Israel espiritual, é você individualmente. Para o Criador, individualmente, né? Eu curarei a sua apostasia e os amarei com generosidade, pois a minha ira afastou-se dele. Eu serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, lançará suas raízes como o Líbano, seus galhos se espalharão, seu esplendor será como o da oliveira, e seu perfume como o do Líbano. Quando ele fala de orvalho, amado, é porque é uma chuva branda, né? Que rega a terra, faz nascer e não prejudica nada. Exatamente. Voltarão aqueles que habitavam a sua sombra, farão reviver o trigo, florescerão como videira. Sua lembrança será como do vinho do Líbano. Efraim, que tenho ainda a ver com os ídolos? Sou eu quem lhe responde e quem olha para ele. Eu sou como um cipestre. Efraim não ia buscar naquelas coisas dos ídolos, que falou lá atrás, até mesmo em bezerro, essas coisas, né? Mas que quem dava as coisas ao Criador, eles atribuíam aos ídolos, igual hoje, amado. O Criador é que dá tudo pra gente que a gente precisa verdadeiramente, mas eles atribuem tudo a outras coisas. Igualzinho hoje, pode seguir. Mas aí você agora só fala de coisa boa que ele vai fazer, né? Certo. Efraim, que tem coisa, só Natália, mas tem coisas tão boas aí que a gente nem sabe o que é, né? As raízes das oliveiras, as flores, a gente não sabe muito bem, mas sabe que ele tá falando de coisa boa. Parábola, né? Mas isso é importante pelo seguinte, amada. Porque as coisas espirituais para nós, verdadeiramente, eu disse, esse livro está escrito aí sobre oliveira, sobre raízes, sobre essas coisas que a gente não sabe muito bem. Porque foi escrito era para aquele povo e não para a gente? Será que é por isso? Não. Amada, é porque nós não sabemos muito bem como vai ser as coisas maravilhosas do futuro. É para nós que está escrito aí. Assim como nós não sabemos definir de tão bom que são essas coisas que ele está falando, nós sabemos que é coisa boa. Mas não sabemos visualizar essas coisas boas que ele fala. Né? Aí sobre a oliveira, sobre a raiz, sobre não sei o quê. A gente não consegue visualizar isso muito bem. Mas isso foi escrito exatamente para nós mesmos, porque assim também, no futuro nosso, que ele promete, nós não sabemos visualizar bem, mas sabemos que é coisa boa. Então você vê como a escritura é fantástica, né? Que ele deixou para nós através dos profetas. É fantástica, que nos leva a perceber que, mesmo não entendendo perfeitamente, sabemos que são coisas muito boas preparadas para nós e que devemos buscar isso sim como prioridade na nossa vida. De novo, minha rica, por favor. Efraim, que tenho ainda a ver com os ídolos? Sou eu quem lhe responde e quem olha para ele. Eu sou como um cipreste. O que é um cipreste? Verdejante. Verdejante. É de mim que procede o teu triunfo. Quem é sábio, compreenda isto. Quem é sábio, viu? No finalzinho. Quem é sábio, compreenda isto. Quem é inteligente, reconheça-o. Porque os caminhos do Criador são retos, e os justos caminharão neles, mas os rebeldes neles tropeçarão. Na Feira de Almeida perecerão. Acabou. E aí, acabou? Acabou. Legal. Repete desse finalzinho aqui, amada. Quem é sábio, compreenda isto. Quem é inteligente, reconheça-o, porque os caminhos do Criador são retos, e os justos caminharão neles, mas os rebeldes neles tropeçarão. Os caminhos do Criador são justos, né? São retos. O que é ser reto? É ser reto perante o próximo. Exato. É praticar justiça com o próximo. Porque nós só podemos ser reto com o próximo. Com o Criador não tem como. Né? Fazer o que contra ele? Vou dar uma pernada nele? Vou dar uma rasteira nele? Vai dar uma rasteira, jogar ele pro alto? Ele não vai cair, eu não vou conseguir dar rasteira nele. Mas fazendo mal. Vamos arrancar os cabelos dele? A gente nem sabe se ele tem cabelo. Nós nem sabemos como ele é, né? Né, mas fazendo algo contra o nosso próximo, né? Seja quem gosta da gente ou quem não gosta, aí sim estamos fazendo algo contra ele. Gostou do livro de Oséias, amada? Nossa, amei. Você viu como o Criador tem amor por nós, amada? Muito. Como ele mostra esse amor, que ele vai e casa com a prostituta tantas vezes, amada. Muito. E até hoje, né? Até hoje.
Essa prostituta está aí e ele está aguardando que as pessoas se arrependam. E se as pessoas se arrepender, ele está lá de braços abertos. Está lá de cima falando, olha, sou eu, não é isso aí não, é eu, vem cá que é eu. E o povo não está indo, porque não está ouvindo. Né? É verdade. Mas a quem foi dado entender a palavra, porque é inteligente. Quando ele fala inteligente, amada, ele não está falando assim, a Clotilde é inteligente. E fulano de tal. A Albertina é burra. Não é isso. Não é isso não. Não amada. é isso. Não está falando que foi dado poder para entender e outro fica sem entender, não. É todos, qualquer um que sabe raciocinar porque tem cérebro, entende? E vê desde o início do livro que está sendo escrito. Sim. E aí entende perfeitamente o que está ali. Agora, aquele que fica indo atrás de pedacinho aqui, pedacinho ali, que apenas serve para justificar ou dar verdade ao que o pastor fala, para que o pastor se saia como verdadeiro e não a escritura. Não a escritura. Porque é isso que eles fazem, amada. Quando eles dão um pedacinho para você ler, eles querem que você perceba que ele está falando a verdade. Eles querem trazer para você o entendimento de que o que eles falam é verdade. Sim. E aí eles pedem a assinatura da Bíblia embaixo, dizendo assim, a Bíblia assina embaixo. Então, enquanto você ficar fazendo isso, não vai ter o entendimento que o Criador deixou através do profeta Euséias. É verdade. E vai ficar na mão desses homens. Né, amada? Por isso que ele colocou no finalzinho que é a minha amadinha pela última vez, minha princesinha. Quem é sábio, compreenda isto. Quem é inteligente, reconheça-o, porque os caminhos do Criador são retos, e os justos caminharão nele, mas os rebeldes neles tropeçarão. Você não quer ser um rebelde contra o Criador, mas apenas alguém justo, justo com o próximo. Vamos ao próximo. Então tem que caminhar no caminho reto do Criador, não cheio de curvas. É verdade. Lembra que há muito tempo atrás, num vídeo eu dei esse exemplo? Se você quer chegar do ponto A ao ponto B, o melhor jeito é uma reta. É uma reta. E essa reta é aquela que o Salvador morreu para nos colocar perante ela. É nós e o Criador puro, sem intermediário. Sem ninguém. Agora, quando você tem aqui culto, você tem aqui doutrina, você tem aqui liturgia, tem aqui ensaio, tem aqui um pastor, tem aqui a mulher do pastor que manda igual ele, ou mais do que ele. Tem que seguir isso tudo, o caminho ficou muito longo para se chegar ao objetivo. O caminho do Criador não é esse. O caminho dele é reto. É você e ele. Verdade. Né, amada? Chega de rebeldia, chega de buscar no homem força. Por isso que ele fala que monta os cavalos. Montar cavalo naquela época era sinal de autoridade, de poder, de alguma coisa. Sim. Entende? Então ele fala para não montar o cavalo. Não se revestir dessa autoridade. Eu achar que outro está montado no cavalo tem essa autoridade. Não tem. É ele. É ele e você. O responsável por você hoje é você porque ele te deu livre-arbítrio, mas quem te fez foi ele. Então o teu assunto com ele é um assunto particular. Não é nada para ser usado como liturgia em um salão cheio de gente que eles chamam de casa de Deus, e eu digo que esse Deus é um vagabundo. Porque o Criador que está aqui não depende de casa nenhuma. Ele não depende de uma construção humana, uma construção física feita por ninguém. Hoje a dependência é tão grande que às vezes essa construção tem que ter até um CNPJ, que senão não está valendo ainda. Não, tua igreja está irregular, porque você não tem nem CNPJ, e Deus não compactua com coisa errada, vai no cartório, tira seu CNPJ. Ou seja, a casa dele, a terrena que o povo fala, está sujeita a como é que fala? A lei dos homens. Porque o cara chega o fiscal lá e fecha. E fecha. Fecha a casa de Deus. Isso é ridículo, amada. Chega.